Olá, boa noite, irmãos. Vamos continuar a prosseguir o nosso estudo aqui do livro Os Doze Homens de Paulo, de Bruce Anstey. E nós já vimos, né? Já vimos o primeiro assunto, que foi o velho homem, que está dividido aqui em diversos tópicos. Inclusive aos irmãos que talvez estejam começando a acompanhar hoje o tema, sugiro que veja mais tarde no canal Só Vale Se For Verdade o assunto do velho homem. É um assunto muito interessante. E então, hoje, o Senhor permitindo, vamos então começar a ver o novo homem. Vou começar a leitura, irmão. Se por acaso travar a internet ou a minha fala, peçam para repetir, viu? Vou começar a leitura. O novo homem. Esse termo é encontrado em Efésios 4, verso 24, e Colossenses, capítulo 3, versos 10. Como é o início do assunto, né, irmãos, do novo homem, acho bom a gente já ler lá os versículos citados aqui, para a gente ver onde é que está citando, né, o contexto do novo homem. Primeiro é Efésios 4, verso 24. No 22 é falado do velho homem, que diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Relembrando que a tradução correta aqui é o despojamento já aconteceu, né, quando cremos, não é algo que precisamos fazer. Da mesma maneira, esse vos revistais aqui, nós já nos revestimos do novo homem. Então, não é algo que o crente tem que fazer, porque foi uma obra de Deus em nós, né, por meio da obra de Cristo. E a outra passagem que é citado aqui é Colossenses, capítulo 3, verso 10. Diz aqui, vou começar do 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, do novo aqui é no caso do novo homem. Essas são as duas passagens, irmãos, onde é citado o novo homem, esse termo. Então, continuando aqui a leitura, como o velho homem, o novo homem também é uma expressão abstrata que indica a nova ordem de perfeição moral na raça da nova criação de homens sob Cristo. O velho homem é caracterizado por ser corrupto e enganoso, mas o novo homem é caracterizado por justiça e santidade. E aqui tem os versos 22 e 24. Não está aqui, né, a epístola, mas não sei se eu acho que é o Efésios. Deixa eu dar uma olhadinha para confirmar. Isso, é isso mesmo que a gente acabou de ler, né, irmãos? Aqui no 24. Quando cita do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, a primeira qualidade, e santidade, a segunda qualidade. O novo homem é um novo estado que caracteriza a nova raça dos homens sob Cristo. Essa nova ordem moral da humanidade se tornou vista pela primeira vez em Jesus, quando ele andou aqui neste mundo. E aqui é citado o verso 21.
na mesma passagem, Efésios 4. Nessa passagem aqui, eu vou ler a passagem inteira, irmãos, para a gente ver o contexto, né? Que é citado aqui no verso 21, como é citado aqui sobre as características do Senhor. A partir do 17, diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros, gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, essa é a introdução que o Bruce Anstey fala, né, sobre o novo homem, com as referências aí específicas. Até aqui, irmãos, ficou claro para os irmãos? Teve alguma dúvida de algum ponto? Só aproveitar, Michel, lê de novo aí, viu? E aí, não havendo nenhuma dúvida, a gente passa para outro tópico. Pode ser? Certo, eu vou ler aqui então novamente. O novo homem. Esse termo é encontrado em Efésios 4, verso 24, e Colossenses 3, verso 10. Como o velho homem, o novo homem também é uma expressão abstrata que indica a nova ordem de perfeição moral na raça da nova criação de homens sob Cristo. O velho homem é caracterizado por ser corrupto e enganoso, mas o novo homem é caracterizado por justiça e santidade. O novo homem é um novo estado que caracteriza a nova raça dos homens sob Cristo. Essa nova ordem moral da humanidade se tornou vista pela primeira vez em Jesus, quando ele andou aqui neste mundo. A irmã Ana Carolina pergunta aqui se esse novo homem diz respeito ao novo nascimento. Irmã, eu entendo que, de certa parte, o novo nascimento faz parte disso, mas não é necessariamente o fim, porque para uma pessoa ser pertencente à família de Deus, é necessário que ela nasça de novo, porque isso acontecia desde os primórdios, né? Desde os nomes conhecidos, né? Os justos e santos do Antigo Testamento, eles nasciam de novo para ter um relacionamento com Deus, todavia não era algo revelado, eles não tinham esse conhecimento de que eram nascidos de novo. E a questão do novo homem é de que aqueles que fazem parte desta, como é citado aqui no texto, né?
Aqui, ó, é o que caracteriza a nova raça dos homens sob Cristo. O novo homem é um termo, no caso, como dito aqui, né, uma expressão abstrata que indica a nova ordem de perfeição moral na raça da nova criação de homens sob Cristo. Isso é algo que só aconteceu depois da obra de Cristo. Quando Cristo ressuscitou e ele se tornou o cabeça, o último Adão, foi que todos aqueles que creem no Evangelho da Graça têm agora essa característica do novo homem, né, com um entendimento perfeito de que essa pessoa está em Cristo e, portanto, está pertencente à nova raça de homens, só que essa nova raça é perfeita, não é que nem Adão, não é da raça caída de Adão, mas a pessoa partiu agora, nasceu de novo e foi levada para a nova raça de homens, ao qual o cabeça é o Senhor Jesus e que está glorificado, ou seja, é um homem glorificado. Isso não tinha antes no Antigo Testamento. Antes o Senhor ele não era o cabeça de uma raça de homens. Ele não tinha ainda sido feito, ele ainda não veio em carne, né? E é necessário também perceber, irmãos, que esse poder de trazer pessoas para essa nova raça em Cristo, né? Cristo como cabeça, foi necessário fazer a remissão a qual o Senhor Jesus fez. O Senhor não poderia fazer isso com base apenas dele como Criador, mas como Redentor. Isso é algo novo, totalmente novo, e revelado a nós. Então, nós nascemos de novo, como a Ana Carolina citou aí, né, o novo nascimento, só que isso é apenas um meio para que a gente possa fazer parte e ter as características desse novo homem. Não sei, irmão, se está dando para entender, né? Mas só para fortificar a ideia, por exemplo, uma pessoa aqui, tem uma passagem em Atos 10, quando o apóstolo Pedro vai pregar ao Cornélio. Olha só as características que dá aqui do Cornélio, né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, olha a característica que o Espírito Santo dá de Cornélio, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E aí no verso 4, do anjo, né, que fala com Cornélio, ele diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, irmãos, o Cornélio, ele ainda não tinha ouvido o Evangelho da Graça, porque isso foi posteriormente, né? Pedro chegou depois e pregou para ele. Só que antes do Cornélio ouvir o Evangelho da Graça, percebam o relacionamento que ele tinha com Deus. E Deus recebia as orações, dando a entender que Cornélio era um homem nascido de novo. Só que ele ainda não fazia parte, ele ainda não tinha recebido a nova natureza, no sentido de ser pertencente a essa nova raça de homens, a qual Cristo é o cabeça, porque isso só aconteceu quando ele creu no Evangelho da Graça e ele recebeu o Espírito Santo foi selado nele, aí sim, deixando claro de que ele era uma nova criatura, saído da raça que saiu da raça de Adão para ir à raça perfeita do Senhor Jesus Cristo. Cadê o capítulo 10? Eu acho que é nesse mesmo capítulo que Pedro prega o Evangelho. Aqui, verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, a partir desse momento, foi que Cornélio e os outros que também creram, que receberam o Espírito Santo,
tiveram, então, essas características do novo homem, ao qual Cristo é o cabeça. Deu para compreender, irmã? Ou eu compliquei a situação? Espero que não. Uma coisa que eu achei interessante, irmãos, aqui na explicação do Bruce, né? Mostra que as características do novo homem, que é justiça e santidade, se tornou vista pela primeira vez em Jesus, quando ele andou aqui neste mundo. Isso é algo interessante, irmãos, porque mostra que o Senhor não foi revelado que o Senhor era justo e santo após a obra na cruz. O Senhor Jesus, quando andou nesse mundo, ele mostrou claramente a justiça e santidade, porque era algo que pertence a ele, por natureza. E ele mostrou em sua vida aqui, em sua vida justa e santa, e também amor, né? Por isso que ele representou muito bem o seu pai aqui, e isso é algo interessante, porque mostra que faz parte da natureza dele. A obra na cruz fez com que pessoas, né, pecadoras e mortas espiritualmente pudessem ser ressuscitadas, né, nesse sentido, espiritualmente, ser feita nova criação e, além disso, ser elevado à posição de filhos de Deus, né, porque essas pessoas vão estar em Cristo, na mesma posição de Cristo nessa questão da filiação, né, e serem co-herdeiras com ele e todos os outros privilégios a qual a igreja tem, né, diante de Deus. Mas mostra que essas características do novo homem, o Senhor já mostrou antes da obra dele na cruz. Se não houver comentários ou perguntas, eu vou então para o próximo tópico. Só vou corroborar no que você está falando aí, no que a irmã perguntou, porque é uma pergunta muito boa, né? Sobre o novo nascimento. Mas é simples de entender. O novo nascimento é uma nova vida. O homem nascido de Adão teve uma vida arruinada pelo pecado. O novo nascimento é uma nova vida proveniente de Deus. Uma nova vida, somente isso, uma nova vida. Não posso dizer somente, né? Mas é uma nova vida gerada na pessoa, mas por Deus. E o novo homem, ele faz parte dessa nova vida no contexto de como ele age, a característica, a ação desse novo homem é marcado por isso, por ele agir em justiça e em santidade. Então, o novo nascimento é uma nova vida, e esse novo homem que faz parte dessa nova vida tem essa característica aí, de agir em justiça e santidade. Quando nós estivermos na presença do Senhor, seremos manifestados dessa forma. Essa nova vida que existe em nós, ela vai ser manifestada como esse novo homem aí, sendo que nós já fomos já fomos revestidos desse novo homem, né? Então, a nova vida é o princípio, é um novo nascimento, né? É um novo nascimento, é um princípio
E o novo homem é a ação dessa nova vida. É por isso que diz aí que é um termo abstrato, para identificar isso aí, que agora esse que tem nova vida, agora também vai agir dessa maneira, em justiça e em santidade. Ele agora se tornou um novo homem. Mas é somente isso aí. O próximo tópico se chama O Novo Homem Não é Cristo Pessoalmente. Dal, você pode ler esse tópico, por gentileza? Leia, Michel. O novo homem não é Cristo pessoalmente. Como o velho homem não é Adão pessoalmente, da mesma forma, o novo homem não é Cristo pessoalmente. Embora sua vida tenha caracterizado tudo o que o novo homem retrata. George Davidson disse: o novo homem não é Cristo pessoalmente, mas é Cristo caracteristicamente. Todas as características morais do novo homem foram vistas nele, em Cristo, em perfeição. Essa raça da nova criação dos homens não começou até que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, para se tornar sua cabeça, como o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1:18. Ele enviou o Espírito de Deus a este mundo para unir os crentes, muitos irmãos, unir os crentes a si mesmo na raça da nova criação, que são da mesma ordem de humanidade. Romanos 8:29. Somos todos de um com ele, sendo da mesma ordem da humanidade nesta nova raça. O novo homem não é exatamente o mesmo que um homem novo, de Efésios 2:15, que se refere à união de crentes, judeus e gentios em um corpo. Deixa eu ler aqui de novo que eu recebi o irmão. Que se refere à união de crentes judeus e gentios em um corpo, a Cristo no céu. O novo homem é uma descrição dessa nova ordem moral da humanidade na raça da nova criação. Deixando claro para os irmãos aqui que as perguntas podem ser feitas, viu, irmãos? Somente os comentários, que, como a gente já falou aqui, ok? Mas se alguém tiver alguma pergunta, não há impedimento. Estou lendo de novo aqui, porque a gente pode aproveitar aí e passar para outro tópico, né? Se os irmãos já estiverem entendendo.
Como o velho homem não é Adão, pessoalmente, sabe? Ninguém pode dizer assim, esse velho homem aí é Adão lá, que Deus criou, né? Que caiu. Da mesma forma, o novo homem não é Cristo, pessoalmente, falando da pessoa de Cristo. Embora a sua vida tenha caracterizado tudo o que o novo homem retrata. Então, o Senhor Jesus Cristo andando aqui no mundo, ele mostrou como é esse novo homem. As suas características demonstradas aqui nesse mundo, o Senhor Jesus andando aqui, foi uma demonstração do que é esse novo homem. É o que o irmão está falando aqui. Ó. Embora sua vida, a vida de Cristo, tenha caracterizado tudo que o novo homem, tudo que o novo homem retrata. Ele aí fala aqui de um irmão, George Davidson, diz: o novo homem não é Cristo pessoalmente, mas é Cristo caracteristicamente. Todas as características morais do novo homem foram vistas nele em perfeição. Assim como Cristo é, esse novo homem também é, nas suas características. Assim como Cristo agiu em justiça e fala outro nome aí, esqueci agora, né? Santidade, esse novo homem também, ele age dessa forma. Então, vou continuar aqui. Quer fazer algum comentário, Michel, ou algum irmão aí que está reunido? Não, Dal. Vamos continuar. Essa raça, o novo homem, da nova criação dos homens, não começou até que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, para se tornar sua cabeça. Então foi necessário, como até Michel falou um pouco antes aí, que para que essa nova raça viesse a existir, o Senhor Jesus ressuscitasse como o primeiro dessa nova raça, sendo cabeça também dessa nova raça. Ele teria que ressuscitar primeiro. Está escrito aqui, como o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1, versículo 18. O irmão até colocou aqui, se não me engano. Foi Cláudio Mar que colocou aqui. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então, aí mostra que o Senhor é o primeiro em todas as coisas. Ele enviou o Espírito de Deus a este mundo para unir os crentes, muitos irmãos. Nós somos unidos a essa nova raça aí pelo Espírito Santo. Assim mesmo, na raça da nova criação, que são da mesma ordem de humanidade. O Senhor Jesus, ele é... Vamos ver aqui essa referência, né? Ele é um homem perfeito, o Senhor Jesus. Por isso que diz aqui, né? Que são da mesma ordem de humanidade. O Senhor Jesus é um homem. Ele é humano, porém perfeito. E nós participamos também dessa mesma ordem de humanidade. Romanos 8, 29, Michel. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. A gente sabe que numa família o primogênito é
é o primeiro, né? Primeiro filho, depois vem os outros, é o filho mais velho. E aqui a gente vê que até nessa ordem aqui, da nova criação, da nova raça, o Senhor Jesus, ele é o primeiro, é o primogênito. Então, seremos conforme o Senhor é. Michel, você está falando alguma coisa ou está desligado seu microfone? Não, Deco, eu fico lendo e batendo na boca. Perdão. Mas já que você já me chamou, né, eu fiquei pensando o seguinte aqui, irmãos. É claro que as pessoas que recebem a nova vida, né, no sentido de nascer de novo, essas pessoas que tinham um relacionamento com Deus, né, no sentido moral, lógico que eles também buscavam a justiça e a santidade também. Mas a grande diferença para essa questão do novo homem é que nós, irmãos, temos um homem, olha só que interessante, um ser humano, como nós, no sentido da criação de Deus, né? Corpo, alma e espírito, nós temos um objeto, um homem que esteve aqui na Terra e que foi perfeito aos olhos de Deus, no sentido de viver aqui em total perfeição, sem nenhuma falha, e que, logicamente, mostrou essas características de um homem perfeito. Isso é algo de muita consideração, porque, assim, os judeus, eles olhavam a Deus como um Deus criador, mas, no sentido de humanidade, eles olhavam para os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, olhavam também para Moisés, que foi uma grande figura para os judeus, né? Porque foi por meio de Moisés que Deus libertou o seu povo do Egito. Então, é uma figura proeminente. Só que, irmãos, todos esses homens, apesar de terem uma vida divina, eles falharam aqui. Abraão falhou. Há diversas passagens que mostram as falhas de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés também, né? Tanto que Moisés falhou com Deus e Deus não permitiu que ele chegasse à terra prometida, né? Recebeu uma sentença por causa disso. Mas esses judeus olhavam e tinham como objeto, no sentido de homem, para essas pessoas. Nós, irmãos, temos um homem que cumpriu tudo. Isso é muito interessante. Porque como a gente viu aqui, essas características do Senhor, ele já mostrou na sua própria vida, porque faz parte da sua natureza ser justo e santo. Não houve falhas. E, ao mesmo tempo, ele era um homem, um ser humano, como nós somos. Isso é algo incrível de se imaginar. Né? Da mesma maneira, o Senhor ressuscitado e glorificado nos céus, ele continua hoje, agora, sendo um homem que tem a natureza do Senhor Jesus, é de ser um homem e, ao mesmo tempo, está nos céus, onde ele está, né, à destra do Pai, assentado, esperando o momento aí de vir nos buscar. Mas ele continua um homem lá. Então, é por isso que essa questão do novo homem foi algo que só foi possível com o Senhor se tornando um homem para vir à Terra, ser um servo perfeito de Deus, seu Pai, morrer na cruz como sendo um cordeiro perfeito, e, além disso, após a ressurreição, se tornar o cabeça de uma nova raça de ser humano, né? De um homem. Então, é algo que é por isso, irmãos, que a gente... foi por isso que foi necessário o Senhor Jesus se tornar um homem para poder fazer a sua obra. E é por isso que nós também, ao crermos no Evangelho da Graça, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo e temos e recebemos as características do novo homem.
por meio do Espírito Santo, hoje nós podemos sim andar de acordo com a vontade de Deus, né? E sabendo da nossa posição, sabendo que estamos em Cristo, e sabendo que Deus nos ajuda, né, por meio do Espírito, a exalar as características, né? Pelo menos um pouco das características que Cristo teve ao viver aqui na Terra. E do que ele é também, né? Um homem perfeito, mesmo assim, lá nos céus, glorificado. Então, é uma lição muito importante para nós. Então, o nosso objeto principal, ele é um homem, é um ser humano, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso principal exemplo, o nosso principal objeto. E também o nosso guia. É um homem que nos guia na batalha, né? Aqui na terra, nesse deserto também. Assim como Moisés estava à frente com o povo judeu, e orientando eles no deserto, assim como Josué, um homem, estava lá com os judeus, destruindo as nações inimigas para ter a posse da terra prometida, nós temos um homem que está à nossa frente, que nos ajuda, né, na batalha, e que temos total segurança ao saber que o Senhor Jesus, né, o homem perfeito, nos guiando, a vitória é totalmente certa. Né? Isso é muito bom, saber que temos um líder homem. E da mesma maneira, nessa questão do novo homem, nós temos o cabeça, não é, dessa nova raça, que foi perfeito diante de Deus. Então, quando a gente olha para o Senhor Jesus, a gente não vê falhas, a gente tem uma meta perfeita, e é por isso que os nossos olhos devem estar para Cristo o tempo todo. Por isso, irmãos, que é muito importante nós aprendermos esses termos, porque a gente percebe o quanto como o que é Cristo para nós, né? Mais do que a gente possa imaginar. Mas esses termos nos ajudam a fortificar e a entender isso. Só para finalizar aqui minha fala, tem aqui em Colossenses 2, né? O apóstolo Paulo ele fica explicando aos da Assembleia de Colosso, a Assembleia de Colosso, do perigo de ficar querendo conhecer o Senhor Jesus, né? Por meio de filosofias, sonhos e tal, e aí ele começa a dar, ele passa o conselho. Ele diz assim, no verso 6, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, olha só que interessante, irmãos, né? Temos um líder, homem, também que corpo, né? Que tem carne, ou tem corpo, alma, né? E em semelhança a nós, e podemos estar arraigados nele, nessa pessoa, edificados nele e confirmados também através dele, né? Por meio da fé. É algo maravilhoso. Então, assim como no velho homem, só para repetir, assim como no velho homem a gente viu que foi crucificado com Cristo, aquelas características más, por isso que Deus, o Pai, ele nos olha como santos, né? Porque ele não vê mais esse termo que traz tantas características ruins, nós, aos olhos de Deus, não temos isso. No sentido do novo homem, nós podemos também mostrar essas características e sabendo da nossa fonte. Isso é uma proximidade de Deus de uma maneira incrível. Porque as pessoas do Antigo Testamento que buscavam viver em justiça e santidade, eles não tinham esse entendimento completo, porque eles só tinham o conhecimento de Deus como Criador. Mas hoje nós temos a visão, né? Nós temos o entendimento de Deus como Redentor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E também saber que o Senhor hoje é um homem que veio aqui, que viveu, que deu a sua vida, e hoje no céu, né? E nós podemos olhar tudo isso e viver descansado ao conhecermos tudo isso, né, irmãos? Até aqui.
Vamos continuar essa parte aí. E quem sabe a gente vê só mais um tópico, né? E encerra o horário, né? Não ficar muita coisa. Essa raça da nova criação dos homens não começou até que Cristo ressuscitasse dentre os mortos para se tornar sua cabeça, como o primogênito dentre os mortos. Já lemos aí Colossenses. Ele enviou o Espírito de Deus a este mundo para unir os crentes, muitos irmãos, a si mesmo, na raça da nova criação, que são da mesma ordem de humanidade. Somos todos de um com ele, sendo da mesma ordem de humanidade nesta nova raça. Hebreus 2, versículo 10 até o 13. Quer dar uma lida aí? Vamos dar uma lida aqui? De 10 a 13, depois a gente segue. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse, pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Essa é a fala do Senhor Jesus. Hebreus, né, que a gente leu aqui. Vamos lá. O novo homem não é exatamente o mesmo que um novo homem de Efésios 2,15, que se refere à união de crentes, judeus e gentios em um corpo, a Cristo no céu. O novo homem é uma descrição dessa nova ordem moral da humanidade, na raça da nova criação. Então, novo homem descreve a ação ou como esse homem é caracterizado, esse novo homem é caracterizado. Se a gente olhasse, pudesse olhar assim para esse novo homem, ele agindo, a gente ia perceber que, fazendo só uma alusão, né? A gente ia ver nele que ele age totalmente com justiça e totalmente santidade. Então, moralmente, são características desse novo homem aí. Michel, faz assim, Michel. Dá uma olhadinha no outro tópico. Será que ele é muito grande? Porque se ele for, a gente pode deixar para uma próxima. E aí pode vir fazendo um resumo disso que a gente já viu, né? É pequenininho, né? Até a pergunta da irmã aí, Ana Carolina. Acho que a gente já pode ver essa parte aí, né? Quer ler, Michel? Quer que eu leia? Posso ler, Dal? Próximo tópico, irmãos, é o novo homem não é a nova vida no crente. Assim como o velho homem é um termo abstrato e não se refere a algo que vive em nós,
com apetites e desejos, da mesma forma, o novo homem não é algo que vive em nós. Este é um equívoco muito difundido entre os cristãos. Comentários como: o novo homem em nós precisa de um objeto para olhar, ou precisamos nos alimentar de coisas que satisfaçam o novo homem, estão confundindo o novo homem com nossa nova vida e natureza, que realmente tem desejos e apetites. Visto que o novo homem é moldado segundo a imagem daquele que o criou, fazendo parte da raça, da nova criação, agora somos plenamente capazes de representar Cristo aqui neste mundo. As características do novo homem serão vistas em nós quando andarmos no Espírito, para que manifestássemos as características do novo homem. Deus nos deu um exemplo perfeito em Jesus e o poder necessário do Espírito. Se olharmos para a vida de Jesus como nosso padrão e estivermos cheios do Espírito Santo, certamente manifestaremos essas características em nossa vida. Então vamos lá, vou dar uma lida aqui de novo. Ver se vai ter algum comentário, então a gente já para nesse aí, né? Assim como o velho homem é um termo abstrato e não se refere a algo que vive em nós. Não se refere a algo que vive em nós, com apetites e desejos. Da mesma forma, o novo homem não é algo que vive em nós. Esse novo homem, ele não tem apetite nem desejo. Este é um equívoco muito difundido entre os cristãos. Comentário como: o novo homem em nós precisa de um objetivo para olhar, ou precisamos nos alimentar de coisas que satisfaçam o novo homem. Estão confundindo o novo homem com nossa nova vida e natureza, que realmente tem desejos e apetites. A nova vida que nos foi dada, né? Só um comentário aqui. Ela tem desejos, tem apetite. Mas o novo homem não. Ele age apenas. Ele não tem desejo, ele demonstra. Ele tem aquelas características que Cristo mostrou quando andou aqui no mundo. Mas a nova vida, ela tem os desejos, como o irmão está falando aí. Tem um versículo em Romano que, deixa eu ver se eu acho aqui, é Romanos 7, que Paulo fala assim: tenho... que ele diz que tem uma vontade assim, de fazer poxa, só lendo, né? A lei de Deus, ele quer
ele ama a lei de Deus, alguma coisa assim, mas nos membros dele, ele encontra outra lei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com calma. Aí dá. É o 22 mesmo. É o 21 e o 22, dá para ler aí. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aí eu quero frisar essa daqui. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Ele tem um certo prazer na lei de Deus. Ele tem esse desejo na lei de Deus. Ele tem, né? Paulo, ele fala disso. Se houver alguma correção aí, os irmãos podem me corrigir à vontade. Tá aqui onde eu vejo, né? Mas vejo nos meus membros outra lei. Ele diz assim, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Isso aqui é um homem nascido de novo, tendo esse desejo de fazer as coisas para Deus, mas ele ainda está aprisionado na velha natureza. Ele ainda não foi totalmente libertado. Então, como a gente está falando do novo homem, volta lá, Michel. A gente não perdeu o foco, né? Então, aqui o irmão fala aqui que esse novo homem não é algo que vive em nós. Não é esse novo homem, ele não tem esses desejos, mas é a nova vida. Então, alguns cristãos falam dessa forma aqui que foi apresentada, né? O irmão até, deixa eu comentar aqui. Estão confundindo o novo homem com nossa nova vida e natureza, que realmente tem desejos e apetites. Irmã Lusitânia, quer fazer algum comentário? Ou quer fazer alguma pergunta? Conclua aí, irmão, dá o raciocínio. Já fiz, já concluí. Pode ficar à vontade. Tem alguma pergunta, irmã Lusitânia? Toda vez eu esqueço de ligar o microfone. Eu me perdi aqui no raciocínio. Eu pergunto depois. Vou continuar lendo aqui embaixo. Visto que o novo homem é moldado segundo a imagem daquele que o criou, fazendo parte da raça da nova criação, agora somos plenamente capazes de representar Cristo aqui neste mundo. Nós somos o crente, o cristão que já creu no Senhor Jesus e foi selado com o Espírito Santo. Ele está totalmente capacitado para representar Cristo neste mundo, andar como ele andou. As características do novo homem serão vistas em nós quando andarmos no Espírito. A gente pode ler agora, né, esses versículos aí, né? Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o autocontrole. Contra essas coisas não há lei.
Para que manifestássemos as características do novo homem, Deus nos deu um exemplo perfeito em Jesus. Efésios 4, 21. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Lendo de novo aí. Para que manifestássemos as características do novo homem, Deus nos deu um exemplo perfeito em Jesus e o poder necessário do Espírito. Efésios 5:18. Aí está falando do poder, né? Necessário. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com letra maiúscula. Se olharmos para a vida de Jesus como nosso padrão e estivermos cheios do Espírito Santo, certamente manifestaremos essas características em nossa vida. Andando no Espírito Santo, andando no Espírito, nós temos do próprio Espírito o poder para manifestarmos as mesmas características de Cristo quando ele andou aqui nesse mundo. Pouco antes da gente estar encerrando, só fazer a pergunta aqui para as irmãs, primeiramente, juntamente com os outros irmãos. Teve alguma dúvida? Conseguiram compreender? Precisa voltar esse tópico aí, a gente vê com mais calma. O que é que as irmãs têm a falar? Ana Carolina, Adriana, Silene, Daiane, Eliane, Geu e os outros irmãos também. Algo a mais aqui? Não citei todas as irmãs, mas são todas, né? E os irmãos também. Desculpe, Michel, te atrapalhei aí. Eu acho que uma coisa que pode ajudar também, irmãos, a entender melhor, é imaginar que, assim como o velho homem teve um cabeça para representar, que foi Adão, né? Porque Adão ele foi o cabeça da criação e falhou, né? Na sua responsabilidade. E é por isso que surgiu toda essas vastas características aí maléficas que os homens praticam, né? Que tem a ver com o velho homem no sentido de Adão como cabeça. As características do novo homem, para se ter esse termo, irmãos, foi necessário um homem que mostrasse perfeição para dizer que esse novo homem é de uma raça realmente perfeita. Foi necessário ter um representante, assim como Adão foi o cabeça da falha, Jesus, o homem Jesus, ele é o representante e foi o representante aqui na Terra do homem perfeito. Por isso que fala novo homem, porque teve o velho homem e novo homem. A primeira raça
e a segunda e a última raça. A primeira raça é falha e inimiga de Deus, e a segunda é perfeita na sua moralidade e suas características, e é o mais próximo que uma criatura pode se aproximar de Deus, como filhos, sendo o cabeça o Senhor Jesus. Então, é uma coisa que a gente precisa deixar claro isso, entende? Então, antes do Senhor Jesus vir à Terra, não havia características do novo homem, porque não tinha representante. A gente falou mais cedo, né, de que Abraão, Moisés, Isaac, Jacó eram homens fiéis, né, do Antigo Testamento, mas eles não eram representantes desse novo homem, porque eles falharam, eles tinham pecado. O Senhor Jesus não, por isso que ele é o cabeça, e ele que é o primogênito dentre os mortos, e ele carregou e mostrou totalmente a perfeição em sua humanidade. Portanto, após a sua ressurreição e glorificação, se tornando o cabeça dessa nova raça, nós podemos também, por meio do Espírito Santo, como vimos aqui no texto do Bruce, né, com as referências bíblicas, nós podemos mostrar também as características, tendo como objeto esse homem perfeito, o qual é o nosso cabeça, né, o cabeça da igreja, que também é o seu corpo, né? Então, é justamente isso. Antes não tinha essa questão do novo homem, só foi revelado depois, né? Manifestado na vida da pessoa do homem Jesus. Só vou fazer só esse comentário rápido, que a gente viu lá, que diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o irmão tocou no assunto aqui, né, o Wilson Einstein, de que isso é o poder capacitador do Espírito Santo. E faz uma comparação com o vinho. Agora eu vim entender bem melhor lendo isso aqui, né? É que o vinho, quando uma pessoa que se embriaga com vinho, ele é tirado totalmente do controle. O vinho, o álcool, ele tem esse poder de tirar a pessoa do controle. E a pessoa deixa de estar sóbria. Mas encher-vos do Espírito Santo é a pessoa estar em sã consciência e total controle. E muito ciente das características da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo movido pelo Espírito Santo. Então, existe essa comparação da embriaguez com vinho com o Espírito Santo, né? De se encher com o Espírito Santo. Isso aí até ficou muito bom para mim agora. É por isso que no finalzinho, que fala sobre o fruto do Espírito Santo, diz assim, temperança. É a nona virtude, né, que fala lá. Esse fruto é temperança, um autocontrole. Eu achei muito interessante isso. E, mais uma vez, para as irmãs e para os irmãos também, não hesitem em nos ajudar, viu? Se não ficou claro alguma coisa, se tiver de voltar a algum assunto, ô irmão, lê aí de novo, explica aí, eu não entendi muito bem o que você falou, não vai estar ofendendo ninguém não, tá certo? Na verdade, aqui todos nós juntos estamos aprendendo. Aqui o nosso mestre aqui é o próprio Senhor, tá? Estamos aprendendo através do Espírito que está nos ensinando. Então, estamos todos no mesmo barco. Não hesitem, não fiquem preocupados. Ah, se o irmão vai achar que está atrapalhando, alguma coisa, não. A irmã colocou um negócio aqui que eu achei interessante, que a irmã Gil disse assim, está bem mastigadinho. Explicado. Isso foi uma coisa até que eu aprendi com os irmãos. Como é a expressão, Michel, que o boi fica ruminando, né? Que isso tem na palavra de Deus. Então, assim, a gente tem que aprender a realmente ter paciência. Esses silêncios que existem aqui é para a gente ler, reler, meditar, esperar se algum irmão vai trazer alguma coisa, porque é um tempo de pensamento para a gente, como é que eu posso falar assim, a gente construir o pensamento, né? Observando a palavra de Deus para depois falar. Então, é muito bom a gente não querer ser muito apressado, não querer ser apressado, na verdade, né? Não adianta. Então, a gente pode ouvir com calma e
com muita calma também, degustar aqui, como a irmã falou, está bem mastigadinho. Que a palavra de Deus ela é riquíssima e não acredito que alguém saiba todas as coisas que está aqui. Então, aquela porção que o Senhor der para cada um de nós é aquilo que a gente está necessitando. Mais algum comentário aí, Michel? Ô, Dal, você citou aqui esse versículo novamente, eu fiquei pensando o seguinte também. Uma pessoa embriagada com vinho, a pessoa se embriagar, o vinho vai se tornar uma arma para a pessoa soltar várias características do velho homem, né? Contenda e tudo que uma pessoa bêbada faz, né? E traz de problemas. E a pessoa, quando se enche do Espírito, ela vai, o Espírito, no caso, vai ser uma arma para que ela possa soltar, no caso, né? As características de Cristo, as características que é do novo homem, que traz justiça e santidade. Então, aí são duas potências que faz um mostrar várias características do velho homem e o outro das características do novo homem. E eu pensei por essa analogia também. Muito bom. Tá vendo como é bom a gente sempre conversar, né? Maravilha. Então, irmãos, a gente encerra aqui. O próximo tópico, Michel, você deixa aí registrado, pode mandar para mim, o Wesley também já chegou aqui, acho que o Elton também está aqui, só para a gente ter uma noção, né? Ter um norte. E eu não sei se o Elton, o Wesley, quer falar alguma coisa? Desculpa aí, irmãos. Falei demais hoje. Não, só ouvindo mesmo, viu? Tá ok. Vou encerrar a gravação então, hein, Dal? Vamos lá, encerrar aqui.